Olá pessoa, e mais um vídeo aí da série Por Trás das Chamas. Dessa vez eu falo sobre o deus do submundo, Nergal. Então, aguarda aí. Antes de começar o vídeo, sempre lembrando, se inscreva aí se você não é inscrito, curte o vídeo, compartilha e comenta aí o que está achando. Caso você não saiba, esses vídeos não são a única atração aqui do Mitografias. Nós temos também um site e o podcast. Então, deixar aí o link para você conhecer mais. E todas essas produções existem graças aos apoiadores do Mitografias. Então, caso queira apoiar também mensalmente, tem o catarse.me/mitografias e o apoia.se/mitografias. Se você está chegando agora e não conhece aí o que é essa série Por Trás das Chamas, é uma série do qual eu apresento diversas divindades que com o tempo foram demonizadas. Então, divindades antigas em outras culturas, do qual tinha seus cultos, toda a sua mitologia, mas que com o tempo acabaram se transformando em demônios. No caso de hoje, eu vou falar sobre o Nergal, que é uma divindade da Mesopotâmia que, obviamente, foi demonizada. É uma divindade do submundo. Primeiramente falando aí da versão demoníaca do Nergal, de fato não tem muitos detalhes sobre ele, e então por isso também eu vou passar bem por alto, mas também porque o foco aqui é falar da versão da divindade, que é a versão muito mais legal, né? Muito mais legal do que a versão demoníaca. O Nergal, no caso, ele é do submundo, mas aí no caso por ser também um demônio nessa versão, e ele é dito que ele é da polícia do submundo, e que ele seria um espião do Beelzebub. Basicamente é essa a descrição que se tem dele, né? Não se encontra muito dele nos dicionários de demonologia. Em alguns apenas, né, que você encontra, e a descrição é basicamente essa. Seja lá o que isso queira realmente dizer, né? Dele ser um espião do Beelzebub. Não se entra muitos detalhes, mas existe essa versão demoníaca do Nergal. Curiosamente, mesmo que não tenha tantos detalhes dele, ele aparece na Bíblia, só que também apenas uma vez. Em 2 Reis 17:30, onde ele é citado, mas em algumas traduções coloca ele como Nergal ou Nergel, né? Muda um pouquinho o nome, mas seria ele. Mas, citando ele especificamente, é só essa citação, não tem nenhum detalhe mesmo dele ali. Então também não faz muita diferença, né? É como eu disse, a versão mais legal mesmo é a versão divina dele, né, dessa entidade. Como ocorre com todas as entidades aí. Alguns até são interessantes em questão demoníaca, mas quando a gente vai estudar o lado divino, o lado da cultura antiga e ver realmente os detalhes, é muito mais interessante, é muito mais rico. Uma demonização de uma divindade, isso falando para várias, e eu digo até para todas, né? É interessante que acrescenta algumas coisas, a gente vê ali o porquê que, né, foi demonizado, mas perde muitos detalhes. A versão divina é sempre muito mais rica. E no caso do Nergal, como uma divindade, realmente ele tem uns detalhes interessantes, chega a ter até um mito dele, né? Então tem coisa para falar. Dá até para falar em mais episódios, né? Principalmente porque ele se liga com outras divindades. Mas, como eu disse aí desde o princípio, ele é uma divindade do submundo. Mas não só isso, ele também é uma divindade das pragas, da febre e dos incêndios. E também é uma divindade bélica, né? Uma divindade muito relacionada à guerra, né? Ele em si seria uma divindade guerreira. E aí a gente vendo esses atributos, a gente percebe que não tinha como ele não ser demonizado. Né? Se comparar com outras divindades aí que também já foram demonizadas, ele seria meio que óbvio. Uma pela região onde ele está, né? Ali na Mesopotâmia, próximo ali, questão de Oriente Médio, tudo, então já é de se esperar. E ele sendo do submundo, e de todas essas outras questões aí que são nocivas ao ser humano, então natural que ele fosse. Infelizmente, não tinha como Nergal escapar dessa. É de se esperar que ele tenha sido associado ao conceito de demônio. E falando em ser associado, ele é muito associado a diversos outros deuses. Pesquisando sobre o Nergal me lembrou um pouco aquela questão do Baal, né? De ter várias versões, né? O Nergal também tem algo relativamente semelhante. Ele é muito comparado com outras divindades ali da região e da época, né? Tanto que chega até a ser comparado com divindades gregas. Acho que ele sendo um deus do submundo, ser comparado com uma divindade grega, você já deve imaginar quem é, né? Escreve aí se você já imagina qual divindade ele é comparado, né? Qual divindade grega ele é comparado, mas obviamente que é com o Hades. Mas não só isso, porque o próprio Héracles, né, um semideus grego, também foi associado a ele.
Imagino que muito pela questão bélica que ele tenha, né, que a divindade tem, então uma questão mais voltada à força e tudo mais, né, pode ter tido essa associação, que é algo que a princípio a gente não veria muito, né, para uma divindade submundo ou divindade desses conceitos nocivos, né, como praga, febre, né, isso. E nesses atributos também é interessante ver isso, como febre é algo forte nessa época, né, algo para chegar ao nível de ter uma divindade própria para isso. Né, a gente vê como que a cultura via determinados atributos. E aí, como falei, né, praga, incêndios, febre, a questão da guerra e aí do submundo em si. Então, com isso, ele é muito ligado a divindades nesses mesmos atributos. O Hades, como eu falei, na mitologia grega, né? Mas tem muitos outros deuses também. Tudo ali da região. Então, desde deuses elamitas, deuses hurritas e diversas outras culturas ali do Oriente Médio, né? Acho que dá até para fazer um episódio mais no estilo desse que eu fiz agora há pouco aí sobre o deus Ra. Dá para fazer algo parecido aí com o Nergal, né? Mostrando essas outras divindades do qual ele foi se associando, né? Então dá para falar mais dele, né? Aqui vou só mais apresentar como ele é e apresentar um pouco do mito dele. Ainda assim, mesmo que tenha se associado a diversas divindades, uma em específico é bem marcante, que é uma outra divindade que também é mesopotâmica, mas aí no caso é acadiana, que é o deus Erra, e é um deus da praga também. Seria talvez um deus mais antigo ali, mas ele foi muito associado ao Nergal a nível de meio que se mesclar mesmo. Então, em muitas versões você vai encontrar como sendo uma divindade só, como sendo realmente apenas um outro nome, não tendo muita diferenciação mais, um pegando atributos do outro. Então virou praticamente uma coisa só. Das divindades do qual o Nergal é associado, o Erra é o que mais se associou, né? Mais mesclou, virou praticamente uma coisa só. Com isso, a gente vai ter inúmeras variações de nome, ascendência, casamentos, tudo relacionado ao Nergal, em parte por causa dessa união com o Erra, por causa que aí mistura as características de ambos. E o Nergal, sendo um deus do submundo, ou melhor, sendo o rei do submundo, ele vai ter a sua rainha, que aí no caso é uma deusa bem conhecida até dentro do panteão mesopotâmico, que é a Ereshkigal. É dito dele ter outras esposas, mas aí com essa mescla que tem com o Erra e com outros deuses e variações do mito dele, essas outras esposas eles são outros nomes da Ereshkigal, ou então outros personagens, então cada caso vai ser um caso, né? Aí fica aquela confusão clássica de divindades que se desdobram. Mas ela, né, a rainha do submundo, a Ereshkigal, é a esposa mais famosa dele, até porque ele tem um mito relacionado a ela, que justamente é o mito do qual ele se tornou o rei do submundo. Isso que é uma coisa interessante. Quando a gente pensa em submundo e rei e rainha, na mitologia, é muito comum a gente lembrar de Hades e Perséfone. O próprio Nergal é comparado ao Hades, né? E aí, no caso, a gente lembra aquela questão do Hades sempre ter sido o rei do submundo e aí rapta a Perséfone que se torna a rainha. E aqui é quase que o contrário, porque ele que se tornou o rei do submundo posterior a ela. Ela que já seria a que realmente manda em tudo ali no submundo. Ele veio se tornar depois, e é justamente esse o mito dele que a gente tem. Desse mito, do qual ele se torna o rei do submundo, o deus do submundo, tem várias versões, né? Então vai ter algumas mudanças, mas aqui eu vou contar de forma mais resumida, né? Meio que o principal ali, o esqueleto desse mito. E aí o que acontece? Antes, né, dele se tornar o rei do submundo, os deuses, em geral, estavam ali fazendo um banquete e a Ereshkigal mandou um deus mensageiro para ir lá, já que ela não poderia ir, ela ia ficar no submundo, então ela mandou um deus para ir nesse banquete e pegar a porção dela, né? Meio que ele ia levar para ela ali uma fatia do bolo ali para ela. Seria isso, ela não pôde ir na festa, ele vai lá e pega uma fatia. E aí esse deus mensageiro foi bem recebido por todo o panteão. Todo o panteão ali aceitou, cumprimentou ele numa boa, menos o Nergal. O Nergal meio que distratou ele, né? Aí beleza, o deus mensageiro volta pro submundo e ela fica sabendo disso, né? Ela fica puta com isso, de todos os deuses trataram ele bem, mas teve um ali que, né, nem quis saber do mensageiro, nem cumprimentou nem nada, ela fica puta. E aí ela ameaça que vai matar aí o Nergal por causa desse distrato que ele fez com o mensageiro dela. Para resolver isso, então, o Nergal fala que vai pro submundo, né, para conversar com ela e resolver deixar tudo numa boa.
Acontece que quando ele chega lá, ele se apaixona por ela. E aí eles ficam alguns dias juntos, né? Passam noites junto. Então ela também fica bem ali com ele. E ele resolve, passou alguns dias, né? Resolve ir embora. Só que ela não tá mais permitindo que ele saia do submundo. E mesmo assim ele sai, ele foge. Então, ele foge dela e aí, de novo, ela fica puta com ele. Ela fala que ele não poderia, mas ele foi ali pro submundo, ele não poderia mais sair dali, devia ficar ali junto com ela. Novamente ela ameaça os deuses, só que dessa vez ela fala que ela vai abrir os portões do submundo para que os mortos saiam, vão para a superfície e ali se alimentem dos vivos. Praticamente ela fala que ela vai causar o apocalipse zumbi, seria isso. E aí novamente então o Nergal tem que ir para resolver o problema que ele mesmo causou. E aí novamente ele desce pro submundo, mas aí ele fica com ela. Aí dessa vez ele vai para lá para ficar mesmo, e aí que ele se torna o rei do submundo, que aí ele não sai mais de lá, aí ele aceita a condição ali de que, né, ele ia estar casado com ela rainha, e ele o rei do submundo, que veio posteriormente. E aí até que fica aquela questão, né, será que ele realmente ficou em si com ela ou foi só para salvar, né, a superfície ali, salvar o mundo em si? Mas de qualquer maneira, tá junto com ela. E aí que os dois ficam reinando sobre o mundo inferior. Então, como eu disse, esse é um resumo, mas tem variações de nomes, variação de quem é a esposa dele, variação de alguns atributos, né, comparação com outras divindades, então dá para se expandir mais falando sobre ele para mostrar todos esses desdobramentos que tem. Aqui é o básico dele, e mesmo assim, esse básico dele já é mais do que a gente tem dele como demônio. Como demônio realmente não acrescenta nada, é apenas essa descrição que eu falei no início dele ser a polícia, né, o chefe da polícia, seja lá o que seja, uma polícia do inferno, e o espião do Beelzebub. É basicamente isso, não se detalha, mas como divindade já é muito mais importante. É dito que até, inclusive, é algo interessante, mesmo ele sendo uma divindade do submundo, ele tinha cultos. Isso às vezes a gente não vê em algumas culturas, né? Aquela questão de divindades relacionadas à morte é algo mais evitável. Ele não, ele tinha, assim, é dito, né, dele ter cultos a ele, ainda que seja uma divindade relacionada ao mundo dos mortos. Mas aguarda aí que eu vou fazer mais episódios sobre ele, né? Espero que tenha gostado aí do vídeo. E se também realmente quiser que eu detalhe mais, aí comenta aí que dá para falar desses desdobramentos dessa divindade e citar outras divindades que são até mais desconhecidas, mas que de certa forma se liga a ele, né? Então, espero que tenha gostado aí de conhecer essa divindade, né? Conhecer o Nergal. E então comenta, compartilha, curte aí o vídeo, se inscreva e apoia aí o Mitografias para a gente ter mais vídeos. E é isso. Até mais.